palavra do Senhor que está no primeiro livro da Bíblia, no princípio de toda a criação, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, 16 e 17 do capítulo 2, e depois nós vamos ler o capítulo 3. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, versículo 16 e 17 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só a serpente interrogando a Eva. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Queridos, percebam aqui neste texto de Gênesis que Deus tinha dado uma palavra para a humanidade, para Adão, onde o Senhor disse que de tudo que estava no jardim eles poderiam comer, menos da árvore que estava no meio do jardim, porque no dia que eles comessem, que eles provassem daquela árvore, eles morreriam. Percebam que a palavra que Deus disse para eles no capítulo 2 de Gênesis, versículo 15 em diante, foi: Certamente morrereis. Agora, vamos olhar um outro texto, como vimos no capítulo 3. A serpente chegou para Eva e disse: O seu Deus falou que quando você comer, você vai morrer, mas não é assim. No dia que você comer, você vai ser semelhante a ele, conhecendo bem o mal. Amados, percebam uma coisa aqui de início. Percebam como a serpente, que é a mais astuta, como diz a palavra do Senhor, o diabo ali tentando Eva, ele mostrou o princípio de Deus de uma forma mentirosa. O primeiro erro que eu vejo aqui na vida de Eva. Primeiro, que Eva não podia ter dado ouvidos à voz da serpente. Primeiro, que quando paramos para ouvir a voz do adversário, ele tenta lançar setas, ele tenta nos confundir, ele tenta desfazer do princípio de Deus que já foi estabelecido. Lembra quando Jesus, no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas, vai falar da tentação de Jesus? Lembra que a serpente, o diabo ali, Satanás, quando foi tentar Jesus, o que foi que ele disse? Ele disse: Na palavra está escrito. Na palavra está escrito. Percebam que ele tentou Jesus a todo momento com a palavra. E se nós não atentarmos para o princípio, para a palavra que Deus já falou a nosso respeito, a gente pode errar no caminho, a gente pode se perder no caminho. Precisamos tomar muito cuidado, porque tudo que vem do adversário é facilidades, queridos. Mas aqui nós podemos, amados irmãos, entender que nós precisamos estar muito apercebidos, com muito cuidado durante a caminhada, para que nós não venhamos dar ouvido à voz do adversário. Segunda coisa que Eva, ela comete ali de errado, ela vai e dá para Adão. Você poderia dizer: mas Adão poderia não receber. Sim, mas ali, amados irmãos, é necessário nós, na nossa vida cristã, termos cuidado com aquilo que nós achamos que não é errado e queremos dar para os outros. Devemos tomar cuidado, porque nós não somos os donos da verdade, nós não somos os donos da razão. A verdade é a palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Estamos embaixo de uma palavra, precisamos estar firmes nela, precisamos abraçá-la, mas precisamos, antes de tudo, praticá-la.
Percebam que quando eles caem na tentação, percebam que eles começam agora a enxergar, eles começam a ver a sua nudez. E a primeira coisa que eles fazem também errada é se esconder de Deus. Percebam que eles se escondem quando o Senhor, na viração da tarde, chega para eles e procuram, eles estavam escondidos. E o que é que o Senhor diz? Adão e Adão escondido. E o Senhor faz uma pergunta: por um acaso você comeu da árvore que eu disse que não era para você comer? Amados irmãos, perceba uma coisa, perceba como que o pecado, ele é enganoso, ele é mentiroso, ele é disfarçado de uma coisa boa. Percebam que Deus deu liberdade para que eles comessem de tudo no jardim do Éden, porém aquilo que era proibido eles foram. Percebam, amados irmãos, que nós temos liberdade como cristãos de servir ao Senhor, de fazer a sua vontade, mas o Senhor deixou princípios estabelecidos para que nós vivêssemos e cumpríssemos. Nós, e o diabo, ele vai tentar sempre fazer isso, dizer: não, isso é besteira, isso não tem nada demais, isso é normal. E muitos caem nisso, queridos. E muitos se deixam cair nesses laços e começam a pegar agora pecados e mentiras e dizer que a mentira agora é verdade, que o pecado não é mais pecado porque todo mundo faz. Eu quero dizer para você uma coisa: você não é todo mundo. Nós precisamos ser a diferença, fazer a diferença, porque nós somos chamados para isso. A Bíblia diz que nós devemos ser como luzeiros neste mundo. Jesus disse que nós somos o sal e a luz do mundo, queridos. Mas outro erro de Eva, o primeiro erro foi dar ouvidos à voz da serpente. O segundo erro de Eva foi dar aquilo que ela achou que era a verdade e dar para o seu esposo. E o terceiro erro de Eva, junto com Adão, foi se esconder de Deus depois de ter pecado. O Senhor está te convidando, você talvez errou, você talvez pecou e você está envergonhado, você talvez não quer ir mais para uma igreja, você talvez não quer mais ver os irmãos, você talvez quando vê os irmãos passando na rua, você arrudeia com vergonha dele. Não faça isso, queridos. O Senhor te dá uma nova chance, o Senhor te dá uma nova oportunidade, sabe de quê? De você se arrepender e voltar para o propósito original de Deus. Porque quando o Senhor chega para Adão e Eva, ele diz: por um acaso, olha que o Senhor pergunta, vocês comeram daquela árvore? E Adão diz: sim, Senhor. Deus sabia, queridos, mas Deus queria ouvir da boca deles. Assim como Deus sabe da sua falha, assim como Deus sabe do seu erro, do seu pecado, mas Deus quer ouvir da sua boca, que você se abra com o Senhor, que você tenha intimidade, a liberdade, perdão, para você voltar para a intimidade com o Senhor, de dizer: Senhor, eu pequei, assim como aquele filho pródigo fez, eu pequei contra os céus e pequei contra o meu Pai, mas o Pai vai te perdoar, tenha certeza disso. Por isso que quando a humanidade cai, a Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte, que foi Adão. Mas a Bíblia diz que por um homem veio o perdão, a remissão e a salvação do mundo, por Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu na cruz para te perdoar. Foi Ele quem te perdoou, foi Jesus quem te salvou e é Ele quem te dá a vida eterna. Já te justificou e já te perdoou, então não há condenação. Se levante, se erga no poder do nome de Jesus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um bom dia, um beijão.